Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Daniel. Bora lá? A Ti, Senhor, nós damos graças porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela sua misericórdia e sua graça que se renovou sobre as nossas vidas mais uma manhã. Nós te louvamos, te exaltamos, porque Tu és santo, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, o único digno de ser louvado, de ser exaltado, o único digno de ser engrandecido. Tu és maravilhoso, Senhor. Pai amoroso, Senhor justo e bom. Vem, Senhor, com o seu reino sobre as nossas vidas. Que a sua vontade, Senhor, ela seja soberana sobre os nossos querer, sobre o nosso querer. Espírito Santo, venha nesta manhã derramar tua presença em nós. Derrama do teu conhecimento, da sua sabedoria, para que, ao estudarmos as tuas escrituras, haja em nós compreensão, haja entendimento do que o Senhor quis dizer e do que o Senhor quer dizer a nós, para que o seu nome seja louvado, para que o Senhor seja agradecido. Espírito Santo, ministre aos nossos corações. Derrube sobre nossas vidas os seus dons, dom de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, profecias, língua, fé, milagre, amor, para que possamos estar sempre cheios do poder do Espírito. Nos enche, Senhor, do Espírito ao ponto de não sermos enganados, ao ponto de sermos encorajados a levar a Tua palavra aonde estivermos, ao ponto de ouvirmos a Sua voz e com ousadia e coragem ministrar o Evangelho do Reino em qualquer lugar. Tudo isso para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado. Te peço pela vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece os sonhos, os desejos. Que a sua vontade seja soberana sempre sobre as nossas vidas, mas que haja o derramar do seu Espírito sobre a vida de cada um aqui presente, Senhor. Seja com a nossa nação, seja com o Brasil, desperta, Senhor, o teu povo. Que eles possam ver os teus sinais, que eles possam despertar para o desejo de te buscar, de ler e estudar a tua palavra, de te conhecer mais e mais, Pai. E que tudo isso seja para que o Senhor seja glorificado. Assim como o Senhor prometeu aos profetas que essa nação aconteceria um grande avivamento e o último avivamento, Senhor. Nós te clamamos, vem com o teu fogo, Senhor. Vem com a tua transformação sobre esta nação, Pai. Esteja com os nossos governantes, que o Senhor esteja derramando sobre a vida deles graça, amor, justiça, para que o seu nome seja glorificado, Pai. Traga paz também a Jerusalém, traga um renovo àquele lugar, traga um derramar do teu Espírito, para que eles reconheçam Jesus como Messias, para que aconteça, Senhor, da construção do templo, para que as nações, ao voltar os olhos para Israel, vejam o Senhor, um Deus único, operando naquele lugar, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Senhor. Fale conosco nesta manhã, ministra aos nossos corações, dai-nos compreensão das tuas palavras, e que tudo, Senhor, seja para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos lá, então, a gente está lendo Daniel. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia a todos. Na parte escatológica do livro de Daniel, na parte apocalíptica, né, vamos dizer assim, e a visão que a gente estudou ontem, né, de Daniel, o sonho que ele teve, aconteceu no primeiro ano do rei Belsazar. Ele teve essa visão e é interessante que ele tem a visão e o próprio anjo dá para ele o que seria essa visão, né? Quais seriam esses reinos? Mas a gente vai entrar agora no capítulo 8. É uma outra visão de Daniel, um outro sonho. É parecido, mas é diferente, tem significados diferentes. E, e sempre tem a ver com reinos e com a volta do Messias. E tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 7, como o capítulo 8 de Daniel, eles têm algumas coisas que vai ligando um no outro. Então vamos lá. Daniel, capítulo 8. A visão de Daniel, o cordeiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, então se passaram dois anos depois de Daniel ter tido a visão que a gente estudou ontem. Eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu vi uma cidadela de Suzã, na província de Elom. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus dois chifres eram compridos, um mais que o outro, mas, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei, observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se de seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Então Daniel tem essa visão do carneiro, né? E aí a gente continua no capítulo 5. A gente está lendo Daniel, capítulo 5. Enquanto eu considerava isso, então, enquanto Daniel pensava sobre Capítulo isso. 8. Capítulo 8. Oi? Você falou Daniel, capítulo 5. Capítulo 8, Isso, versículo 5. perdão. Daniel, capítulo 8, é versículo 5. Então, Daniel 8, 5. Enquanto eu considerava isso, de repente, um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto do lado do canal, avançou contra ele com grande fúria. E eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingindo-o e quebrando os seus dois chifres. O carneiro não teve força para resistir, e ele, o bode, o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram quatro chifres
enormes na direção dos 4 ventos da terra. Quando a gente avançar mais para frente, a gente vai ver ali que o próprio anjo não tem muito que a gente ficar tentando adivinhar quem é o bode ou quem é o carneiro, porque o próprio anjo dá essa visão, né, para Daniel de quem são. Por exemplo, aqui, ó, no versículo 20, vamos dar um pulinho, só para a gente ter essa certeza e não haver esse engano. No versículo 20, ele fala que o carneiro de 2 chifres que você viu representa o rei da Média e da Pérsia, e o bode, o rei da Grécia. Então, no 20 e no 21, ele já explica quem é. Então, o carneiro que a gente viu aqui representa a Média e a Pérsia, os Medo-Persas. E quando ele fala assim, lembra que a gente viu na estátua que a estátua tinha 2 braços? Então, ali a gente não tem noção, mas quando a gente começa a estudar um pouco história, percebe-se que os persas cresceram muito mais do que os medos. Então, por isso que ele tem um chifre maior que o outro, né? Porque os persas cresceram muito mais e governaram por algum tempo. E aí, quando ele vai para o bode com um chifre só, e acho bem interessante que ele viu esse bode, ele não encostava no chão. Por que isso? Quando a gente vê lá que a Grécia é representada também por um leopardo com asas e 4 cabeças, se eu não me engano, o leopardo ele é considerado um dos animais mais rápidos do mundo animal. Então, e aqui quando a gente vê um bode sem encostar no chão vindo, ele veio na direção do carneiro com toda a fúria, a gente pode ter a ideia de representação de velocidade. Então, o reinado de Alexandre o Grande, né, que é o da Grécia, ele veio com muito poder e muito rápido. E ali ele destrói o bode, né, conquista todos os territórios que a Pérsia conquistou, junto com os medos. Só que no meio de tudo isso, a gente vê que Alexandre ele morre muito rápido. Então, ao mesmo tempo que Alexandre o Grande cresce, e é bem interessante, né, porque ele fala de um chifre grande, e o nome de Alexandre é Alexandre o Grande, e lembrando que Daniel está tendo essa visão e ele ainda está dentro do reinado persa, na verdade aqui ainda no reinado babilônico, né, ele vai passar pelo reinado persa. Então, ele está tendo a visão desse bode. Vamos continuar. Versículo 9. E ele vê, então, esse chifre sendo quebrado e outros 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Quando ele fala terra magnífica, é Jerusalém, tá? É Israel. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário. Cara, olha isso, que massa. Oferecido ao príncipe. E o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra.
Versículo 13. Então, ouvi dois anjos conversando. Um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão, desculpa, os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando? Gente, até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso levará 2.300 tardes e manhã. Então, o santuário será reconsagrado. Eu vou continuar, porque aqui agora, então, o anjo vai dar a explicação e depois a gente comenta sobre cada coisa. A interpretação da visão. Enquanto eu dormia, observava a visão e tentava entendê-la. Diante de mim apareceu um ser que parecia homem, e ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai. Gabriel, dê a este homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Então, olha que interessante. Então, o próprio anjo Gabriel vem anunciar a Daniel o que significa a visão. E ele fala que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo, isso aqui é bem interessante também. O bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre e foi quebrado são 4 reis. São 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reino deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, ó, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Então ele provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. 25. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído,
mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Então vamos lá, a gente tem Daniel tendo essa visão muito estranha, né? Do cordeiro, do bode e dos chifres de novo, né? Então o anjo deixa bem claro para ele que o cordeiro tinha a ver com o reinado persa e medo da Média, e que o bode tem a ver com o reinado da Grécia. Olha que interessante, que o anjo, Gabriel, quando está falando com ele fala o bode peludo. Só para a gente fazer uma ligação com essa ideia de bode peludo, vocês conseguem lembrar quem era o peludo da história da Bíblia? Na história da Bíblia tem um cara que foi chamado de peludo, né? E este cara, ele foi junto com Ismael e se tornou-se um dos grandes inimigos do povo de Israel, que é Esaú. Então, a gente pode considerar que esse povo que veio junto com os gregos ali, ou até os próprios gregos, tem descendência do próprio Esaú. Então, por isso que o anjo pode ter sido chamado o bode de peludo por esse sentido. Então a gente vê Alexandre o Grande fazendo grandes conquistas, derrubando a Pérsia e conquistando grandes territórios. Uma vez eu ouvi de um amigo meu que é pastor, e eu achei muito interessante esse comentário, que as profecias bíblicas, elas têm duas funções. Elas muitas vezes acontecem naquele momento e também vão acontecer parecidos com o futuro. Do que eu estava estudando ontem é como se fosse uma sombra do que vai acontecer. Então, isso que a gente está lendo aqui, se a gente for ler a história, ela já aconteceu. Mas o próprio anjo deixa bem claro que isso é para os tempos do fim. Então, o que já aconteceu, a gente pode se considerar que foi uma sombra do que ainda vai acontecer. Como assim? O que aconteceu, que já foi ruim, mas o que vai vir a acontecer será pior do que já aconteceu. Então, quando a gente está lendo aqui, a gente então vê o anjo falando que o grande chifre era o primeiro rei, então esse chifre na cabeça do bode representa Alexandre o Grande. Quando ele morre, outros 4 chifres crescem, e ele já fala que esses chifres já são grandes. Então, a gente tem aí 4 generais gregos. Eu tenho um mapinha aqui para a gente identificar. Cadê? Então, são 4 generais que assumem o território de Alexandre o Grande, que era um território considerável. Então, o reino de Alexandre foi dividido. Então, a gente tem Ptolomeu, que ficou com essa região do Egito, de Israel. Se eu não me engano, é a região sul. Cassandro ficou com outra região. Lisquimaco, que ficou com essa outra região. E Seleuco, que ficou com esta região. E aí a gente tem aqui, que a gente até comentou sobre ontem, sobre Epifânio, que era um dos regentes dessa região, o Seleuco. Então ele tentou de toda maneira conquistar e vir conquistando os outros territórios. Ele atacou. E esse cara, ele pode ser considerado também esse chifre pequeno que surge durante a história. Por quê? Ele está representando o mesmo chifre pequeno que a gente viu dos 10 de ontem.
Quando a gente fala ontem sobre os 10 chifres pequenos, os 10 chifres que surgem, e aí desses 10 chifres, 3 são derrotados e um fica maior, tá dando um exemplo do que vai acontecer aqui com a Grécia. E só que aqui ele está representando que isso vai acontecer no fim. Isso no capítulo 7. No capítulo 8, ele nos mostra isso acontecendo logo depois do reinado do rei Alexandre o Grande. Éder, por que há essa confusão, então, se parece ser o mesmo sonho? Ontem e hoje a gente está vendo a revelação ser para o fim. Mas o de ontem, do capítulo 7, a gente vê ele mostrando como será no fim. No fim, então, haverá, eu creio nisso, está em Apocalipse também, que haverá 10 reis governando com o anticristo. Então, por isso que a gente fala que será um grande governo. E não só um homem imperando o mundo inteiro. Então, ele vai operar um grande governo. E depois ressurgirá um cara que é o que vai fazer blasfêmia, que vai fazer o que a gente leu aqui, vai entrar no templo e destruir o templo e profanar o templo, que é o chifre pequeno. E por que chifre pequeno? É a quantidade de tempo que ele vai ter poder. Então vai ser por pouco tempo, o tempo dele é limitado. Ontem a gente viu no capítulo 7, no versículo 25, no seu final, ele fala que vai ser por tempo, tempos e meio tempo. E hoje a gente vê o anjo falando que será 2.300 tardes. Se a gente fazer uma conta rápida de meses de 30 dias, isso dá 3 anos e meio. Então, por isso que fazem essa ligação de tempos. Então, quando ele está falando aqui de Epifânio, está falando do que ele fez. Epifânio, ele fez tudo isso. Ele se ergueu contra os outros, ele entrou em Jerusalém, ele causou uma rebelião, ele causou no templo, ele foi bem sucedido contra os santos, ele devastou tudo, ele matou muito judeu naquela época, ele profanou o templo e o que é interessante aqui, que muitos fizeram o que ele pediu. Então, aqui fala que ele enganará a muitos, e ele enganou a muitos. Ele matou muitos judeus que foram contra o que ele estava fazendo, mas muitos ainda o apoiaram. Epifânio, ele teve a ousadia de sacrificar no altar do Senhor porcos. E isso para os judeus é terrível. E ele enganou a muitos até que ele foi destruído, né? Só que no caso aqui ele foi destruído. E aí a gente tem essa história, se vocês um dia tiverem curiosidade para saber, tá em Macabeus, tá? Tá num livro, ele é acrescentado dentro da Bíblia católica, mas está dentro da história dos hebreus, tá em Macabeus, ele pode ser considerado também um livro apócrifo, pode ser, ele tem um outro nome, na verdade, são 3 linhas de livros, agora não vou lembrar. Mas Macabeus, primeira e segunda Macabeus, ele conta essa história dos hebreus, ele é um livro bem histórico, sobre esse período dos hebreus na época do reinado grego. Então ele mostra, ele conta, ele relata sobre isso que Epifânio fez no templo. Cara, se vocês lerem lá, é bem interessante. Porque relata exatamente como ele fez, o que ele fez, a destruição, a matança que ele fez. E aí, a gente tem um anjo aqui falando que isso vai acontecer no futuro. Então, isso que já aconteceu na época de Epifânio, na época dessa loucura, na época que tudo isso aconteceu no templo, é apenas uma sombra do que vai acontecer. A gente vai estudar mais para frente sobre algumas coisas. E é bem interessante que, ó, no versículo 11,
ele fala que vamos já avançar para as coisas que podem acontecer, que esse chifre pequeno ele cresceu que chegou a desafiar o príncipe dos exércitos. Ele suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Então, quando o anjo nos revela que essas coisas, que essa visão é para os tempos do fim, deixa eu só dar uma ideia para vocês, antes da gente chegar ali. Por que que agora ele te deu 4 territórios? Isso é alguns estudos teólogos, algumas pessoas creem nisso, que quando ele dá esse sinal aqui dessas 4 regiões, ele quer mostrar que esse chifre pequeno, ele vem dessas regiões. Mais exemplo, o chifre pequeno, que é o que da onde a gente pode chamar que ser o anticristo que surge, né? O real anticristo, porque todos esses caras que um dia causaram guerra e perseguição e destruição, eles têm o espírito do anticristo, né? Paulo fala sobre isso. Mas Epifânio veio mais ou menos dessa região. Então, quando o Senhor dá essa visão para Daniel, alguns teólogos, e a gente pode deduzir que o anticristo que vai vir contra todos nós no fim dos tempos, ele vem dessa região. Então, ele não é europeu, ele não é russo, ele não é chinês, ele não é americano, ele não é brasileiro, ele não é argentino, ele não é uruguaio, paraguaio, ele não é africano. Ele vem do Oriente Médio. Não é o rei da França. Esses caras podem ser parte dos 10 reinos. Mas o cara que vai se erguer e profanar o templo, ele vem do Oriente Médio. E quem com essa informação, afinal de contas, está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Então, a gente tem uma sombra, né, do que vai acontecer. Então, a gente tem as coisas bem legais. Então, esse cara ele vai suprimir o sacrifício diário. Então, você pensa comigo, se no fim dos dias vai se levantar 10 reinos, 10 reis, que governará a terra. Lógico que surgirão inimigos contra eles, porque haverá confronto. Esses 10 reis, do meio deles, vai surgir um chifre pequeno, né? Que vai ter autoridade e vai blasfemar. Quando a gente vai em Apocalipse, lá a gente vê quando o falso Cristo e o falso profeta se levantam, eles criam uma estátua que vai blasfemar contra Deus e vai enganar a muitos, e a gente está vendo aqui em Daniel isso, então. Ele vai crescer tanto, e o seu exército vai ser grande também, que ele tem poder e vai em direção à terra magnífica. Ele vai contra Israel. Então, toda essa batalha que a gente vê de Apocalipse, todo o epicentro de tudo isso vai ser o Oriente Médio. E ali a gente tem ele crescendo e alcançando os exércitos do céu e atirou na terra parte dos exércitos das estrelas e as pisoteou. Estou no 11. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe dos exércitos. Então, a ousadia do anticristo de Satanás. Lembra que em Apocalipse a gente vê que o dragão cai e 1/3 das estrelas cai junto com ele? Que seria, no caso, o seu exército, mas ele também vai levantar pessoas. Eu acredito que haverá muitos homens lutando a favor do anticristo. E aí ele invade Jerusalém. Eu não acredito que ele invada Jerusalém nesse primeiro momento com guerra. Na verdade, ele invade porque ele entra em Jerusalém tranquilamente, porque ele foi o causador da paz que permitiu que o quê? Que o templo fosse construído. Então, o povo de Israel estará maravilhado com esse rei, com esse governante.
Mas o que ele vai fazer? Ele vai entrar no templo, a gente vai ver isso um pouco mais para frente em Daniel, e vai fazer uma abominação, uma assolação, vai fazer algo terrível no templo, e isso vai cessar, vai suprimir o sacrifício diário oferecido a Deus, oferecido ao príncipe. E o local será destruído. Então, quando a gente avança lá para Mateus 24, quando Jesus está narrando isso, é bem interessante. Quem quiser, vamos dar um pulo lá em Mateus 24, porque ele fala algo sobre isso. Só que o que ele fala não é exatamente Mateus 8, e sim um pouquinho, ou Daniel 8, e sim um pouquinho mais para frente. Mateus 24, acho que é no 15. Mateus 24, versículo 15. A gente tem o que aqui então? Não preciso dar muita explicação, né? Jesus contando para os discípulos como será os tempos antes da sua volta. Então, no versículo 15, Jesus está falando, então, já falou das perseguições, já falou de muitas coisas, já falou que é necessário permanecer até o fim e que é necessário que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. E no meio dessas coisas acontecendo, aí Jesus fala assim, sim, versículo 15, quando vocês virem o sacrifício terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, aí Jesus fala assim, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado da sua casa, desçam para tirar dela não desçam para tirar dela alguma coisa. Aí ele termina, né? Fala das grávidas, e fala como são terríveis esses dias. E torça para que não seja no sábado, torça para que não seja no inverno, ou no inverno, e por aí vai. Então, a gente trazendo para cá como esse dia da profanação será terrível. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam assim, Éder, como eu sei que a volta de Jesus está próxima? Quando isso acontecer. A gente tem uma ideia de algumas coisas, a gente vai ler também sobre as 70 semanas de Daniel, segunda-feira, e dentro disso a gente tem uma semana que não aconteceu. E a gente aprende que essas semanas são semanas de anos. Então, uma semana equipara a 7 anos. E a história nos conta que quando houver paz, a falsa paz, esses líderes farão um tratado de 7 anos de paz. Então a gente pode começar a contar, e com isso o templo será construído. Mas a certeza que a Bíblia nos dá da volta de Cristo esses 3 tempos e meio, ou esses 2.300 manhãs e tardes, no caso dias, né? E mais para frente a gente vai ver mais alguns números também. Mas tem a ver então com a profanação do templo, com o anticristo, o próprio demônio, como a gente quiser encontrar ali, ele vai repetir, só que muito pior, que Epifânio fez ali no templo. Então a gente vai ver coisas terríveis acontecendo no templo. E ele vai ter poder, ele vai causar uma rebelião. E ali a gente tem no versículo 24, fala que ele se tornará muito forte. Mas não pelo seu próprio poder. Deus dará esse poder para ele. Ele terá autoridade para fazer o que ele vai fazer. Lembra que quando a gente vai em Jó, quando Satanás vai à Assembleia do Senhor, e Deus fala para ele, onde você estava? Ele fala, devagar pela terra. Aí ele fala, você viu meu servo Jó? Então o Senhor dá tudo para ele,
Por isso que ele te honra, por isso que ele é quem ele é. Deixa eu tocar nele para a gente ver o que acontece. E aí a gente conhece a história de Jó. Então, Satanás só ataca Jó com a permissão de Deus. Então a gente pode ter essa certeza de que muitas coisas que acontecem com a gente não é só porque o diabo está nos atacando, mas é pela permissão do Senhor para que a gente cresça. Lembra que existem os acasos também, né? Que muitas vezes não tem nem a ver com as escolhas que o Senhor fez e nem a ver com Satanás, e sim um acaso da vida. Mas não vou entrar nessa parte. Mas lembra-se que Pedro, quando ele está com Jesus, Jesus fala: Pedro, Pedro, o seu inimigo, o inimigo da nossa alma, Satanás, pediu para que triturasse você como um trigo, para ver se você permaneceria. Eu acredito que nessa hora Pedro deve ter pensado, e o Senhor não permitiu, né? Lógico, pô, por favor. Só que Jesus fala assim: eu intercedi para que você tenha coragem e poder para superar todas essas coisas. Porque quando você enfrentar isso, você vai se tornar maduro. Quando você passar por essa tribulação, você vai se tornar maduro. E com a sua maturidade, você vai fazer o quê? Vai ajudar os seus irmãos. Maravilhoso. Então, a gente vê aqui, então, voltando aqui no versículo 24, que ele terá poder, o seu próprio poder, provocando devastação terrível. E ele será bem-sucedido em tudo o que fizer. Trazendo para os últimos dias, ele sabe que não tem mais o que esconder, nem mais o que fazer. Ele vem para destruir todos o quanto ele puder. Destruirá homens poderosos. Então a gente pode ver que haverá inimigos além do povo santo. E também o povo santo. Então destruirá também aqueles que hoje somos chamados de santo, em busca de santidade. E com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos. Mateus 24, de novo, quando Jesus abre o sermão para os seus discípulos, a primeira coisa que ele fala é: cuidado para que vocês não sejam enganados. Quando a gente vê lá em Apocalipse, quando fala da abertura dos selos, uma das leituras sobre o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, eu e alguns teólogos vai haver divergência sobre isso, porque não é muito claro, mas eu creio que o primeiro cavalo branco tem a ver com o anticristo. Por quê, Éder? Porque Jesus vem depois como um cavalo branco, né? Só que totalmente diferente. Então, o anticristo nada mais é do que ele quer fazer o que Deus faz, ele quer ter a mesma representação. Então ele vem num cavalo branco, ele vem com coroa e ele vem com um arco sem flecha. Olha que isso que eu acho interessante. E ele vai conquistar e vai vencer algumas batalhas. E a gente está vendo aqui que o pequeno chifre vai conquistar e vai vencer. Então isso me deixa mais claro que o cavaleiro branco ele é o anticristo. Só que o que me deixa interessante, que me fez pensar e estudar sobre, e eu ouvi sobre isso. Por que ele não tem flecha? Por que ele tem um arco na sua mão, mas não tem flecha para atacar? Porque ele não vai vir para a guerra assim, dessa maneira. No início de tudo, ele vem com a palavra. Ele vem com engano. E a gente está vendo aqui, ó. E ele enganará muitos. E aí a gente vai lá, Mateus 24, versículo 4. Jesus fala: cuidado para que vocês não sejam enganados, pois haverá falsos profetas e falsos cristos. Então, no fim dos tempos, nos últimos dias, que é o que, na verdade, eu creio que a gente já está experimentando isso muito seriamente, é o engano. Por isso que o dom de discernimento de espíritos que Paulo fala é um dos dons que a gente tem que buscar profundamente, sério, despertar para isso,
para que a gente tenha esse discernimento se estamos sendo enganados ou se o que estamos ouvindo é verdade. Então, com base no que a gente está lendo, com base na Bíblia, a gente sabe, então, que este engano surgirá. E ele vai enganar muitos, até a palavra fala lá em Apocalipse, quando o falso Cristo e o falso profeta se levanta, ele enganará a muitos. Isso. E até os santos ficarão com medo, com medo de ser enganado. Até os santos temerão este. Se não fosse eles tão próximo do Espírito, seriam enganados. Mas haverá muitos que se dizem cristão que serão enganados. Por isso que a gente tem também falando sobre a apostasia da igreja. Então ele vai se considerar superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam. E se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Então a gente vê esse chifre destruindo até os seus próprios amigos, os seus que estarão ali entre eles. E ele se erguerá contra o príncipe dos príncipes. Mas apesar disso, ele será destruído não pelo poder dos homens. Então, depois de todo esse tempo de tribulação e perseguição, de matança dos santos e daqueles que, até aqueles que o servem, ele matará, ele destruirá. A gente tem o quê? No final dessas tardes de manhã, você recebeu aqui, ó, a visão das tardes e manhãs, então dos 2.300 e poucos dias que você recebeu, ela é verdadeira. Então, cele essa visão, versículo 26, pois refere-se a um futuro distante. Então, ao final desses dias, a gente sabe, lendo as Escrituras, que o que acontecerá. Eu gosto muito do exemplo de Mateus 24, ali já no final do versículo 29. Bom dia, Neide, vai com Deus. A representação de Cristo vindo ao ponto dos céus, a gente vê isso em Apocalipse também, dos céus se esconder, do sol se esconder, das nuvens, das estrelas se enrolarem como um rolo, como um filme, como um tecido, a lua sumindo, tudo sumindo, o céu se abrindo, e o Senhor vindo com o seu exército de santos e os seus anjos, e ali para guerrear contra todo esse poder. Eu ouvi uma vez e achei bem interessante que a gente tem uma visão, muitas vezes, até perguntei para a Márcia, acho que alguns de vocês já ouviram isso, mas a gente tem a visão de Cristo, porque quando ele sobe aos céus, né, que os discípulos estão vendo ali, e os anjos vêm e falam, o que vocês estão olhando para cima? Vai fazer o que mandou. Esse mesmo que você viu subindo, voltará também entre as nuvens. E aí a gente tem essa visão, da mesma maneira, de um céu azul, Jesus subindo nas nuvens, e aquela euforia e tal. Eu tenho uma visão que ele voltará com as nuvens, só que as nuvens, ela tem significado de poder e glória. Quando Moisés estava no monte, prestes a receber as tábuas da lei, ele fica 6 dias do lado de fora de uma nuvem. Porque o Senhor estava ali dentro. E durante 6 dias Moisés fica parado, esperando que Deus o chame para entrar. Então, essa nuvem em que Jesus também, e se eu não me engano, quando a gente vê ali Pedro e os discípulos tendo a visão de Jesus já com o seu corpo glorificado, conversando com Moisés e Elias, eles também estão entre nuvens. E a gente vê várias vezes, então, essa ideia de nuvem, ela traz poder. E em Mateus 24, quando ele fala sobre Jesus vindo das nuvens, eu vejo ele vindo com grande poder e glória, com olhos de fogo
e com fúria nos olhos, montado no seu cavalo e com seu grande exército, para batalhar contra este inimigo que a gente está vendo aqui, que ele está chamando de chifre pequeno. E aí a gente tem aquela visão de um Jesus mágico, que ele vai chegar, estralar o dedo, ou vai dar um grito e todo mundo vai cair e acabou. Lembra-se, Jesus ele é poderoso por ser Deus. Mas se fosse assim, para que ele viria com todo o seu exército? Só quero que vocês reflitam sobre isso. Isso é uma ideia. A Bíblia ela relata algumas coisinhas, mas se fosse assim, por que ele viria com todo o seu exército? Se fosse assim, por que João pergunta por que sua capa está vermelha? E ele fala que é do sangue de pisar no lagar. Não é do próprio sangue que foi derramado dele. A sua capa está... E ele fala assim, lá em João, ele fala, não é que é uma capa vermelha, é uma capa suja de vermelha, sabe? Quando há respingo, quando é jogado coisas. Então ele fala que é de pisar no lagar. Quando a gente avançar um pouco em Daniel, a gente vai ver alguns números estranhos, que fala desses 1.200 e 300, 2.300 dias, a gente fala... 2.300 dias, ele fala depois de 2.000 e algumas coisas, esses números vão aumentando e a gente fica assim, por quê? Eu acredito, e estudando, tá? E em alguns relatos bíblicos também, que Jesus ele descerá em Sião, e não direto em Jerusalém. Vai com Deus, Beth. No Monte Sião. Descerá em Sião. E ele fará uma jornada. E essa jornada até Jerusalém, eu acredito que levará por volta de 30 dias. E durante esse período haverá batalha. Afinal de contas, em volta de Jerusalém está sitiado por todo o exército do anticristo. Lembra que a gente lê que João fala de um exército de 200 milhões de pessoas atravessando o rio Eufrates e indo em direção a Jerusalém? Então, eu creio que haverá uma grande batalha. Porque além dessas pessoas, tem 1/3 dos demônios que também caíram, que precisam ser vencidos. E assim como também, Jesus vai enfrentar o próprio Satanás para vencê-lo. Então, a gente está vendo aqui, Daniel, tudo isso acontecer. Então, ele tem esse sonho, que a gente pode ligar ele com Daniel 2, 7 e 8. E a gente pode ter, com esta visão, uma ideia de que o chifre pequeno, né? No caso, o próprio anticristo, ele vem do Oriente, né? Daquela região ali. Ele não é americano, ele não é francês, qualquer europeu, muito menos brasileiro, ele vem do Oriente Médio. Então precisamos estar atento para as coisas e para os sinais que acontecem hoje. A gente tem não sei se vocês estão estudando e vendo essas coisas, mas a gente tem o rei saudita, o príncipe saudita, na verdade, né? Lutando ferozmente para que haja paz no Oriente Médio. Ao ponto de muitas décadas depois, uma delegação de Israel ir para a Arábia Saudita. Então, este acordo de paz, gente, está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, eu creio que tem muita coisa acontecendo, e quando a gente é fechado à TV aberta que a gente tem em casa, ou a gente não busca estudar as coisas que estão acontecendo lá fora, e fica trancado no nosso mundinho, na nossa bolha, a gente não vê as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, os sinais estão aí. A terra está clamando,
é calor absurdo, é terremoto, é enchente, é pedras do tamanho de uma bola de golfe caindo, terremoto onde nunca teve. A gente teve terremoto no Brasil esse tempo atrás. Coisas acontecendo, o governo querendo nos enganar, falando que existem alienígenas. Cara, estamos caminhando para o fim, muito engano. A igreja sofrendo uma apostasia gigante. A igreja que é contado em Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia, é tão forte. A gente precisa ficar atento se a igreja que a gente serve, Cristo realmente está dentro dela, ele é proclamado, ele é o centro dessa igreja. Porque quando a gente vê lá no final do capítulo 3 de Apocalipse, quando fala da igreja de Laodiceia, o que me preocupa e eu acho tão sério naquilo lá é quando Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se me deixarem entrar, eu entrarei, cearei com vocês e estarei no meio de vocês. E ali ele está falando isso para a igreja, para aquela igreja ali da Ásia. O que quer dizer? Quer dizer que tem uma igreja que se acha rica, que se acha soberana, que tem ceia, que tem louvor, que tem palavra, que tem eventos, que cativa o coração das pessoas, mas que Cristo não está lá. É o engano. É a apostasia da igreja. E às vezes a gente fica numa neura de ficar apontando, tal, cara, não tem placa. Não tem. Vai ser igrejas católicas, protestantes, pentecostais, neopentecostais, presbiterianas, maçônicas. Cara, tudo que você imaginar vai entrar nesta apostasia. E aí eu estava estudando semana passada, que vai haver, vamos colocar alguns tipos de igreja. Vai ter aquelas igrejas que vão fechar, porque realmente estão pregando Cristo, mas ninguém quer ouvir. E por causa do sistema também, eu creio que por causa do sistema, no fim dos tempos, não haverá mais igreja física, ela vai fechar. Por isso que a gente tem que estar firmado na palavra. Se você parar para pensar, na própria China, na própria Coreia do Norte, já não existe. As poucas que têm que adorar ao seu governador, ao governador ali. E as que não fazem isso são queimadas, destruídas. Então a gente já vê isso. E a gente acha que está longe, mas eu não creio que esteja tão longe. Haverá igrejas que continuará cheias, mas que vai trazer engano. É aquelas igrejas que só falam ao seu coração, que é a graça, a hipergraça é pregada, a teoria da prosperidade é pregada, o triunfalismo é pregado, aonde você é soberano. Aonde Deus, gente, Senhor, me perdoa, mas aonde Deus é carente e necessita de você. Isso é pregado. Isso é perigoso demais. Então, como Éder, a gente fica atento a isso. Jesus fala, cuidado para que não sejam enganados. E aí a gente vem aqui em Daniel fala, ele enganará muitos. A gente vai lá em Timóteo, Paulo fala para Timóteo, cuidado para que você não seja enganado. Por quê? Porque haverá perseguição, haverá muitas coisas, haverá coisas boas. Então, o que acontece? A gente tem uma geração tão dodói que vai ser enganado muito simples. A gente estava vendo quarta-feira, é uma geração mimizenta. É uma geração que você não pode repreender, que já está... Não venho mais nessa igreja. Que absurdo falar isso de mim. Só porque eu vim com um shortinho curto, que absurdo. Meu corpo, minhas regras, faço o que eu quiser com ele. Apostasia. Engano. E Satanás está operando dessa forma.
Eu ouvi um cara, ele surgiu nas minhas timeline, mas eu acabei vendo porque ele estava falando sobre, não sei se vocês viram um vídeo da Aline, Aline Israel com Aline, mas ela visitou uma caverna que fica embaixo de Jerusalém, que ela foi de maçônicos. Por que, Éder? Ela é de maçônicos? Porque, não sei se vocês sabem, mas a maçonaria surgiu da parte ruim do rei Salomão, né? O rei Salomão surtou da cabeça e ele escreve uns livros meio tenebrosos de se ler. E a maçonaria ela surge disso. E o rei Salomão, para construir o templo e o seu castelo, né, a sua casa, a sua mansão, ele precisa de pedras e ele começa a fazer escavações. Então ele arranca essas pedras de túneis. Então existe um túnel lá em Jerusalém, e esse túnel foi dado, os maçons foram cuidados, existem fotos desses maçons em frente. E aí, acho que por eu ter visto, né, esse vídeo da Aline, me surgiu esse cara na timeline e eu comecei a ver sobre o que ele ia falar. No meio da conversa, eu comecei a perceber que ele era maçom. Por quê? Porque quando a Aline mostrava a foto dos maçônicos ali na frente, e ele se exaltava, sabe? Começava a elogiar, olha esses caras. Só que ele teve uma palavra, cara, que ficou na minha mente. Que ele falou assim, que antigamente as coisas eram feitas à sombra, encobertas, para que ninguém visse. Hoje, ele falou que existem 3 tempos. Então, o primeiro tempo eram as coisas que eram feitas escondido. Então, a gente pode perceber, sempre existiu esse sistema, mas sempre era escondido. Mensagem subliminar, era aquela ideia assim, a maior vitória, eu lembro disso nos anos 90, mas que falava assim, que a maior vitória de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem nele. A gente está no segundo tempo, no segundo período, que é de já não está mais sendo escondido, está se colocando às claras, está começando a ser mostrado, já não tem mais subliminar. Isso já não existe mais, é colocado em confronto. E o terceiro tempo, ele fala que é quando isso tudo vai assumir, quando acabou. Assume o lugar, toma posse disso. Então, e a gente está caminhando para isso. Então, o escondido já foi, as coisas estão sendo reveladas e agora só falta ser colocado em evidência, né? Porque estão sendo reveladas, mas muita gente esconde, só vê quem procura. Quando era subliminar, só via quem o Espírito revelava, porque era muito difícil de enxergar. Mas vai chegar um tempo que vai ser totalmente às claras, vai ser colocado assim, da gente que conhece a palavra, conhece a escritura ao ponto de sentir nojo, de sentir náusea do que a gente vai ver. E aí ontem não, quarta-feira eu estava conversando, a pessoa falou assim para mim, não, mas isso pode demorar, né? A humanidade tem que decair muito para essas coisas acontecerem. Vocês concordam comigo que para a humanidade decair de um ponto assim extraordinário pode ser meses ou em menos de um ano isso acontecer? Não precisa de mais décadas. A tecnologia avançou de uma maneira que a gente não consegue mais controlar. Existem drogas, não sei se vocês já viram, que elas tinham nos Estados Unidos e está chegando no Brasil. É uma droga que transforma as pessoas em zumbi. A pessoa ela usa essa droga, ela fica prostrada, ela vira uma estátua. Ela fica prostrada no meio da rua. Tá aí, gente. Aí a gente vê lá na Europa os caras desenterrando vírus de mais de 1000 anos, milênios, como eles dizem, que eles não sabem como controlar isso se esse negócio começar a avançar. É o homem brincando. Então, precisamos estar sempre atentos. E
E essa leitura de Daniel nos trouxe isso, coisas que aconteceu já, que é uma sombra do que vai acontecer. Depois, se vocês tiverem curiosidade de ler Macabeus, eu vou postar um vídeo onde eu vi sobre isso no grupo para vocês darem uma ouvida sobre o que o cara fala sobre esse capítulo 8 de Daniel. É bem interessante que ele faz muito mais ligações, mas precisamos, no fim de tudo, estar preparados para a volta do Messias, que não será tão simples como a gente imagina. E você falando tudo aí, essa leitura de hoje, esse capítulo 8 aqui, ó, é bem interessante esse versículo 14 aqui. Praticamente já se cumpriu, né? Ele me disse isso, tudo levará 2.300 tardes e manhã. Praticamente isso já se cumpriu. Porque nós está em 2023, que eu vejo aí que praticamente, por estar acontecendo tudo isso, já se deu, ó a visão dele aqui, ó, do Mas, sonho. o Delay, é assim. Por isso que está acontecendo tudo isso. Não, é assim. Lembra que esse período, a gente vai estudar isso mais profundo mais para frente, mas esse período de 2.300 dias, né? Porque tarde de manhã é um dia. Ele é comparado com a gente viu lá em Daniel 7, no versículo, no final do 25, que ele fala tempo, tempos e meio Sim. tempo. Uhum. A gente vai ver isso também em Apocalipse 12, no versículo 14, por exemplo, pelo menos é essa referência que ele está me dando. Vou até ver aqui para não. 12, versículo 14. Para que pudesse voar e haver preparado o deserto, onde seria sustentada durante tempo, tempos e meio tempo. Isso ainda vai acontecer, tá? Então, esse período aqui, de 2.300 tardes, no período de Epifânio, se você estudar um pouco, se a gente estudar um pouco a história e ler Macabeus, aconteceu exatamente desta forma. Epifânio profanou o templo por 3 anos e meio. Então, se a gente pegar no contexto histórico, já aconteceu. Mas no contexto bíblico, trazendo para o que o anjo fala assim, que essa visão tem a ver com os fins do tempo, então esse período de 2.300 dias tem a ver com a última metade da tribulação, que a gente chama, que seria os últimos 3 anos e meio. Porque 2.300 tardes, se você fazer uma conta aí de 30 dias... Significa ano, né? É tardes, né? São dias. São dias, não são anos. Que se compara a 3 anos e meio. Tempo, tempos e meio tempo. Então, um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, meio tempo, metade de 1 ano, 3 anos e meio. 2.300 dias. Eu confundi 2.300 com 2.000 anos. Certo. E aí a gente tem que entender que os judeus não tinham, e não tem até hoje, na verdade, o dia 31. Nem o dia 29 de fevereiro. Para eles é contado por luas, então são sempre 30 dias. Então vamos lá. Então a gente vai ter esse processo, sabe? E aí quando a gente vê, e aí quando o anjo deixa essa data, quando a gente vê no sonho de Daniel essa data, a gente vê mais para frente Apocalipse essa data, tem a ver com o dia da profanação do templo. Então no dia da profanação do templo, você pode começar a fazer essa conta de 3 anos e meio. Isso dentro de anos de 30 dias, pode fazer a conta que Jesus vai voltar em 3 anos e meio. Fechou? Mais alguma pergunta? Hoje só eu falei. Então, Éder, quando eu estou assim, pensando muito, eu nem gosto de falar, gosto de ficar organizando as ideias aqui, porque é muita coisa, né? É muita coisa, a gente pira se não organizar, né? Sim. Mas o que eu queria? Eu queria, você falou em TV fechada, TV aberta, que a gente tem que ficar atento. Como eu estou no momento assim de zero TV. Nós tiramos o Rede Globo e
Zero TV. Eu assisto Reis só e pronto. O que você sugere para a gente, qual TV, uma TV aberta, assistir para a gente saber dessas notícias do Oriente? Cara, na verdade não existe TV aberta que vai te dar notícia. Hum. Eu já não assisti a Globo há muito tempo. Isso não foi isso, e eu vou confessar que não tem nem a ver com Bíblia. Em 2018, 2017, 2018, eu trabalhei com o marketing multinível da Polishop. Uhum. Cara, foi tremendo. Tipo assim, não vou falar da parte do marketing multinível em si, mas da parte do network, sabe? Conhecer pessoas. E os seminários que a gente fazia também eram incríveis. E ali eu aprendi uma coisa que eu nunca ouvi dentro de uma igreja. Ele, um amigo meu, hoje ele é até meu amigo mesmo, ele falou um negócio assim: pare de assistir jornal, pare de ver TV aberta. Isso num seminário de multinível. Ele falou assim: sabe por quê? O que o jornal mostra para você? 90% do jornal é desgraça. 90% do jornal são mentiras, ou então pessoa morreu, fulano foi assassinado, só desgraça. Quando você enche sua mente, isso que ele falou, né? E eu guardei isso para mim. Quando você enche sua mente de desgraça, você se torna um desgraçado. Você vai ser para sempre um cara pessimista, onde só vê coisa errada. Graças a Deus, meu sogro mudou. Mas quando eu namorava, isso lá vai alguns anos, algumas décadas, eu chegava na casa dele, não sei se vocês percebem, mas a partir das 6 horas da tarde, até as meia-noite, tem jornal um atrás do outro. Você sai de um canal, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, você consegue das 6 até a meia-noite, por assim, se assistir jornal. Ele assistia todos os jornais. Lá eles não viam novela. Então, acabava um jornal, ele ia para um outro canal. Acabava outro jornal, ia para outro canal. Só que é engraçado que todos os jornais falavam a mesma coisa. Lógico, muitas vezes linguagem diferente, posições diferentes, mas as notícias eram as mesmas. E graças a Deus ele mudou. Hoje ele descobriu o YouTube. Mas aí, com essa palavra desse cara, eu falei, cara, pior, né? Então, desde aquela época, eu já quase não assistia muito TV aberta e já não assisto mais. Já depois que a gente reformou a casa e eu coloquei a TV de volta, a gente também ficou um bom tempo sem TV, mas aí depois que eu coloquei a TV de volta, a minha TV ela ainda é antiga, então para pegar canal aberto é necessário ter antena. Eu não instalei a antena. Diego, não sei se você gosta de futebol, mas você quer ver um cara bravo quando não tem jogo nenhum em nenhum lugar da internet, cara. Eu queria ver o jogo, não tem. Aí não tem TV aberta, não tem nada. Eu falo, vou ter que ficar aqui só vendo o resultado pelo rádio. Mas, Rose, te respondendo, no YouTube vai ter que buscar pessoas que falam a verdade. Eu, por exemplo, eu sigo um cara chamado Rafael Bittencourt. Ele até criou agora, esses últimos dias, uma plataforma nova chamada Aba Play, aonde ele pode ser mais aberto, porque o YouTube também censura muita coisa. Alguns podcasts que você assiste que dá essas informações. Tem um pastor chamado Paulo Júnior, agora não vou lembrar o nome dele, mas que ele também fala muito sobre isso. O próprio Lamartine também fala muito sobre isso. Então a gente tem que buscar esse tipo, por quê? Esse tipo de notícia acontece lá fora. São sites que anunciam coisas que acontecem lá fora. Por exemplo, esse príncipe saudita, ele fez uma declaração pública
de que ele não descansaria enquanto não houvesse paz no Oriente Médio. E de que o Oriente Médio fosse voltar, e transformar o Oriente Médio na maior nação do mundo. Então, e isso tudo você não vê no site você não vê no jornal aberto. Você não vê na TV aberta. Então, temos que cavar, sabe? Já viu aquela história do cara do cavando procurando diamantezinho? Aí, a hora que ele tá perto do diamante, ele cansa e vai embora. A gente tem que continuar cavando. E aí a gente começa a achar esses diamantes, a gente começa a achar essas coisas. Agora, vou ser bem sincero, se não estivermos com o nosso coração em Cristo e preparados para ouvir, às vezes é melhor nem buscar. Eu vou te dar um exemplo, é o que a gente acaba mais convivendo, né? Eu estava conversando com uma cunhada minha sobre isso, ela começou a acompanhar o Rafael, ela falou assim, Éder, eu não dou conta de ficar vendo o conteúdo dele. Ele posta, se eu não me engano, de 1 a 2 vezes todo dia. Ela falou assim, não, eu vou surtar. Por quê? Porque ele está mostrando as coisas que estão acontecendo. Só que acontece, eu penso assim, precisamos estar despertos. O noivo está vindo. E como que a gente fica atento aos sinais? Não é ideia de ficar bitolado, de ficar... Uma vez eu ouvi assim, extremamente apocalíptico, tudo é a volta de Cristo. Mas ficar desperto, atento aos sinais. Porque quando a gente vai lá em Mateus 25, que tem a parábola das 10 damas de honra, o que a gente tem ali? A gente tem pessoas dormindo e pessoas acordadas. Quem é a gente nessa história? Os que estão dormindo ou os que estão acordados? Então, TV aberta, cara, eu costumo dizer que não importa o canal, é um esgoto a céu aberto no meio da sua casa. Igual você falou que assiste a novela Reis. Cara, é interessante. Mas a própria Record tem alguns conteúdos também que é complicado. Então, eu fiz a escolha e muitas vezes eu quero voltar a assistir porque eu acho bem interessante, mas eu não assistia pela TV, né? Porque aí a gente também fica preso ao que eles vão passar. Eu preferiria pagar pela plataforma deles e assistir quanto quiser, né? E nem é tão caro, acho que é 14, 15 reais por mês. Então, na minha casa, há muito tempo, TV aberta já não mais. E isso tem nos dado alguns tempos, sabe? Tipo assim, na hora do almoço, por exemplo, que a gente almoça em casa, a gente tem essa liberdade, a TV, mesmo que ela esteja ligada, ela tá ali na tela de paisagem, nada tá acontecendo, a gente senta à mesa, lê a Bíblia, ora, e aí a gente vai comer. Sem internet, sem celular na mesa, sem a TV aberta ligada, sem TV ligada, nada passando. É um momento que a gente tira para nós. E a gente já tem feito isso há uns quase 2 anos. Ah, pô, mas só 2 anos? É, porque a gente aprende as coisas tarde, às vezes. Mas nunca é tarde, né? Então, tem que fuçar. Tem que buscar isso aí, né? Porque essas notícias não vêm para você assim. Não há interesse do pessoal passar isso. Então você tem que buscar, você tem que caçar, né? A TV, ela tá ligada no sistema, né, cara? Tem jeito não. Tem jeito não. É igual... sem posição política neste momento, mas trazendo assim para o que está acontecendo. A Globo, ela fez de tudo para destruir o governo anterior e colocar este agora. Se vocês começarem, eu não assisto, isso é o que eu ouço, tá? Eles estão começando já a querer destruir esse governo de agora para que entre o seu vice. Uhum. Isso é jogada global. Por quê? O governo anterior do Bolsonaro não estava ligado com o sistema global. Não era ligado. O Lula não é ligado com o sistema global. Ele não tem interesse com o sistema global que a gente está começando a ver. Já o Alckmin tem tudo a ver com o sistema global.
O que é esse sistema global? É aquela ideia da moeda única, é aquela ideia de um governo só para o mundo todo, é a ideia de mais verde. Não sei se vocês já viram um negócio da ONU para 2030. É assustador. ONU 2030. E o que acontece? Eles criaram uma imagem aqui, ó. Objetivo chama-se Objetivo Sustentável. Deixa eu ver se eu abro aqui. Se não ficou muito pequeno. Ficou pequeno. Mas agenda. Queria um em alta aqui. Então, eles estão criando uma agenda para quê? Para que. Achei. Com o motivo de você. Vamos. Como que fala? Salvar o planeta. Uhum. Vamos salvar o planeta. Então, esse é o objetivo. Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver se é igual aqui. Da ONU para 2030. E eles estão acelerando esse calendário, porque, querendo ou não, 2030 está aqui, né, já. Uhum. Aí você começa a ver o que é isso. É sustentabilidade. Olha essa outra imagem aqui, mais legal ainda. Então, é sustentabilidade. É colocar regras em nossas escolhas. Então, nós vamos trazer... Olha os 5. Olha os 5. Olha o primeiro aqui, ó, família. A gente tem um pai e uma mãe, uma família normal aqui, e aqui a gente tem 2 homens e aqui 2 mulheres. Entendeu? Comida, o que tem a ver a comida com isso, Éder? Comida criada, nada mais de comida orgânica. Carne, não sei se vocês já sabem, mas Israel já está criando carne 3D. O próprio Bill Gates tem uma fazenda de ovos que não precisa da galinha. Vacina, educação, genética, água. Olha isso. O que é esse aqui? Não consigo ler. Energia sustentável, a própria economia. O que a gente traz da economia? Uma moeda única, uma moeda que seria tipo uma criptomoeda deles, onde se eles olhar para você e não for com a sua cara, eles cancelam todo o dinheiro que você tem. O Drex, que está sendo planejado, tem este poder. A CBDC, que eles chamam, tem esse poder. Aí ele traz inovação, qualidade. Esse 11 aqui, se vocês estudarem sobre isso, é assustador. Eles têm uma ideia chamada Cidade de 15 Minutos, que vai ajudar no meio ambiente. Por quê? Porque eles vão construir cidades de 15 minutos, onde tudo vai ter nessa cidade, e quem trabalha, trabalhará dentro dessa cidade. Então, não há mais necessidade de queima de carbono, que é o combustível. A China já tem crédito de carbono. O que é isso? Quanto menos você usa carbono, né, combustível, tudo que for trazer dióxido de carbono para a natureza, mais crédito você tem. E quando você usa, você perde crédito. Ó, responsabilidade. Cara, é o sistema global. Tá aí, na nossa cara. Éder, teoria da conspiração. Pura teoria da conspiração. Não é não? É porque eles embarcam coisas que parecem ser boas, mas no pacote eles colocam um monte de outras coisas que para passar a aceitação mais fácil, né? Tripulação. E tipo Isso é assim, uma verdadeira tripulação. estamos atentos? Não. Porque se a gente ficar fechado na TV aberta, você acha que isso aqui vai ser anunciado?
Ou vai. Olha que maravilha, a ONU, o governo mundial se preocupando com o nosso planeta. Afinal de contas, a Terra está esse caos que está por causa do quê? Do aquecimento global, né? Porque tudo isso que está acontecendo, esse calor insustentável, terremoto, essas chuvas, essas tempestades, tudo está acontecendo porque o homem trouxe esse aquecimento global. Então a gente precisa criar maneiras, e esse é o objetivo, tá escrito aqui, ó, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, que a ONU trouxe, que não vai destruir o planeta, é lindo e maravilhoso para que você seja governado por eles. E aí, onde entra o cristão nisso? Bater de frente com o sistema. E aí é onde que a gente começa a ser perseguido. Porque nem todo mundo vai aceitar. E outra, não é só cristão, não. Tem muita gente que não vai aceitar isso. Mas o sistema vai vir, cara. Ele vai englobar. E imagina só quando ali a Rússia resolver quebrar o pau mesmo e fazer uma guerra, e aí vai surgir uns caras e vai causar e trazer paz. A humanidade vai idolatrar esse cara e tudo que ele falar vai acontecer. E aí a gente tem que ficar atento. Igual a gente fala assim, não, mas esse clima que está acontecendo, esse calor aqui, chuva ali, terremoto não sei na onde, isso é a natureza. Você acredita que o homem tem controle na ciência e hoje ele controla a natureza? Sabe por quê? Israel, já há muitas décadas, ele tem poder de controlar a chuva. Ele joga um sistema, um produto, eu não sei exatamente o que é, não fui pesquisar sobre isso, mas ele joga um negócio nas nuvens e causa chuva. Imagina isso potencializado na mão de quem quer governar. O cara causa chuvas, terremoto, fogo, aonde ele quiser. E aí você acha que é o planeta, que é Deus fazendo? Não, é o próprio homem causando isso para que o sistema dele seja implantado. Se eu falo que a Terra está aquecendo e os polos estão derretendo, esse sistema sustentável é implantado muito facilmente, muito fácil de enganar a humanidade que não busca conhecimento. É igual você criar um vírus que mata boa parte da população e criar uma vacina e falar que é bom. Não sou anti-vacina, gente, entendam isso. Mas que essa veio para manipular a população, ela veio. E aí a gente descobre depois de um tempo que a vacina não defendia nada. E que é pior, né? Que tinha risco, né? Como... Mas na época não se falava sobre isso, não. Isso é teoria da conspiração. Só que aí eles não conseguiram enganar todo mundo, né? Não conseguiram vacinar todo mundo. Teve aqueles que optaram, que estavam com os olhos abertos, falaram, não vou vacinar. Aí o que acontece? O que eles estão fazendo? O mesmo produto que estava na vacina, eles estão colocando na comida. Então, já tem provas de que tem alguns tipos de marcas que já está colocando, se eu não me engano, acho que é o grafeno que chama, que está colocando nesse alimento. E aí você tem ali, já tem uma marca de cerveja que tem, já tem marcas de leite que tem, leite de caixinha, já tem embutidos como salsicha, essas coisas já tem. Cara, você vai pirar se você começar a ver. Aí esses dias alguém falou assim, a gente vai parar de comer? Não, cara, faz igual o Daniel. Ora pela sua comida, abençoa ela. Lembra dos manjares do rei? Come, velho. E Deus fará o impossível. Não podemos surtar, né? Mas precisamos estar com os olhos atentos. Paulo, ele fala um negócio muito interessante, porque Paulo ensinava isso para as igrejas, ensinava que Jesus ia voltar. Só que aí teve um dia que ele teve que dar uma ralo numa igreja, agora eu não vou lembrar qual delas, mas está nas suas cartas, ele fala assim, cara, quem trabalha, só come quem trabalha. Então, tipo assim, o que Paulo estava fazendo? As pessoas estavam tão certas de que Jesus ia voltar que eles pararam de trabalhar e ficavam dependendo das ofertas
das pessoas. E aí Paulo falou, ó, velho, só vai comer quem trabalha. Então, o trabalhador, ele é digno. Então, não fiquem esperando a volta de Cristo sentado no seu sofá. Vai trabalhar. Vai fazer o que precisa ser feito. E aí é o que a gente traz para, que eu trago para hoje. A gente muitas vezes fica, o que não pode acontecer é ficar nessa loucura extrema. Ah, Jesus vai voltar, não preciso fazer mais nada. Tá. Jesus pode voltar, hein, Diego? Amanhã? Eu, na minha crença, acredito que não. Não tem como ele voltar amanhã, porque ele deixou sinais, e esses sinais ainda precisam se cumprir. Mas ele pode voltar daqui 7 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Mas e se ele voltar daqui 7 anos, vamos colocar assim, vamos colocar uma agenda bem estreita, que é essa de 2030. Estamos preparados? E outra, a gente tem 7 anos. Se você parar de fazer as suas coisas durante 7 anos, você dura 7 anos? Não dura. Então, precisamos continuar vivendo as nossas vidas com a certeza de que Jesus vai voltar. Quando? Não sabemos. A gente só vai ter a certeza, como a gente leu aqui, quando o templo for profanado. Quando o templo começar a ser construído verdadeiramente, a gente já começa a ficar esperto. Quando as perseguições ficarem intensas, porque a gente aqui não tem perseguição, a gente tem algumas tribulações só, comece a ficar atento. Então, quando a gente começar a ver os sinais que a gente já está vendo, a gente precisa ficar atento. E precisamos estudar sobre a volta do Messias. Precisamos estudar escatologia. Por quê, Éder? Para ficar louco? Não, para você entender o que vai acontecer. Se Deus não quisesse que a gente soubesse, ele não teria deixado escrito na Bíblia. A ideia parece aquela ideia da pessoa que não vai no médico para não descobrir o problema que ela tem, tá ligado? Não, ir no médico você tá louco, você vai no médico, você descobre um monte de doença, mas aí você tem que ir no médico para curar e saber o que está acontecendo, e saber quais as medidas que você vai tomar para minimizar ou para curar, né? Aí a pessoa não vai no médico, tipo assim, eu vou ficar aqui quieto, achando que vai durar mais. Não é, então, muitas vezes é isso também, as pessoas não buscam isso, porque ela fala, não quero saber disso, que eu vou viver a minha vida aqui, vou fazer o meu melhor aqui. Tá bom, mas quando isso acontecer, você vai lidar como com isso? Né? Você está preparado? Você vai sair correndo e se esconder, vai lá para Piraputanga, lá, fica embaixo de uma pedra, lá numa caverna. É isso que vai acontecer. Sabe o que é interessante? Que em Apocalipse fala que não tem onde se esconder. Você pode até se esconder do anticristo, do seu governo, porque afinal de contas ele não é onipresente, né? Não é onisciente. Mas é bem interessante que quando uma das trombetas é tocada e aquele gafanhoto que vem para atacar aqueles que não estão com o selo do Senhor, fala que até quem está escondido em caverna será atacado. Não vai ter como. Então precisamos o quê? Estar atentos. E precisamos estudar a Bíblia, cara, a Bíblia toda, tudo. Como eu disse ontem, 27% da Bíblia é escatológica. E gente, de verdade, na Bíblia não existe achismo. Se nunca estudamos escatologia, não adianta você querer ser escatológico. Se nunca estudamos sobre Jesus, como você vai pregar sobre Jesus? Se não conhecemos as profecias de Daniel, como você vai discutir sobre elas? Então precisamos estar atentos. Cara, eu estou há 2 anos estudando sobre escatologia. E quando você começa a estudar, as coisas começam a abrir, sua cabeça começa a abrir, você começa a ter outro tipo de visão. Você tá ficando doido? Eu sempre fui.
Mas eu sou louco pela volta do Messias, cara. Eu quero saber o que eu faço para que ele volte logo. E sem você estudar, você não vai saber. Entende? Então, aí eu respeito a posição de todo mundo, mas por que a minha posição hoje ela é pós-tribulacionista? Porque eu acredito que no meio da tribulação haverá um avivamento gigante da igreja. Porque Jesus fala que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então, no meio da... O que a gente tem estudado? Que é no meio da tribulação que a gente cresce. Ontem eu ouvi uma frase, cara, que eu fiquei assim, caraca, deixa eu tentar lembrar de quem que eu ouvi. Só para falar que é um cara conhecido que vocês sabem quem é. Deixa eu pensar quem foi que falou, de quem que eu tava vendo. Ah, não vou lembrar. Mas o cara falou assim: se Deus não livrou os discípulos de Jesus da perseguição e da tribulação, eles que eram cheios do Espírito Santo. Pedro ressuscitou gente, Paulo curava, Pedro, os discípulos curavam, velho. Os discípulos ressuscitou gente. Os discípulos eram cheios do Espírito ao ponto de grades de prisão serem abertas. E mesmo assim, Deus não os livrou da tribulação. Imagina essa igreja apóstosa. Não sei nem se é essa palavra. Essa igreja fria. Essa igreja que a gente tem hoje, que é Nutella, que deixou o Espírito se apagar. Porque isso é... Porque você acha, então, que Deus vai tirar na hora da provação, de colocar toda a sua igreja à prova, e na hora de fazer com que o evangelho seja levado verdadeiramente, que o derramar de Joel 2 sobre todas as famílias aconteçam, eu quero não estar aqui? Só pense sobre isso. Isso é um lado da escatologia. E quando a gente pega a escatologia dispensacionalista, não sobre não estar na tribulação, precisamos não só ouvir o lado bom, precisamos ouvir tudo. Por que ela foi criada? Qual que é a mente de quem tem essa ideia? Porque muitas vezes, como eu já fui, eu era porque eu ouvi e achei lindo. Mas quando eu busquei na palavra, eu vi que não era isso que Deus queria de nós. Então precisamos pensar. Mas no final de tudo, é o que eu gosto, o que eu costumo dizer, se vamos ser arrebatados antes ou depois, se vamos ou não passar pela tribulação, somos como um soldado pronto para a guerra. Se houver guerra, estamos prontos para a batalha. Se não houver guerra, estávamos prontos para a batalha. Então é muito melhor você estar preparado e não haver guerra do que haver guerra e você não estar preparado. Então o que muito me preocupa da ideia do pré-arrebatamento é isso, da pré-tribulação é isso. É você transformar uma igreja numas pessoas que não estão preocupadas com a volta de Cristo, não estão preocupadas com a tribulação, porque afinal de contas vou ser arrebatado e não vou passar por ela. E se não for? Lembra-se que na tribulação você vai ser provado até a morte. E não só a sua, você vai ver os seus morrerem. Isso já acontece, tá? Isso no China, principalmente ali no Oriente Médio, isso é natural quando você é cristão. Eles entram na sua... Se eles descobrem que você é cristão, eles entram na sua casa, tacam fogo na sua casa, estrupam as mulheres, pegam as crianças para transformar elas em muçulmanas e matam o marido. E muitas vezes não mata o cara, sabia? Deixa o cara vivo com peso na consciência, para que ele se revolte contra Deus. E aí? Estamos preparados para esse tipo de coisa? Precisamos estar cheios do Espírito o tempo todo. Fechou, gente? Se deixar aqui, eu vou embora. Até amanhã. Eu gosto muito desse assunto, gosto muito de falar de Bíblia, gosto muito de estudar, gosto muito de ouvir vocês. Mas, no fim de tudo, precisamos estar preparados.
Não importa se vem antes ou depois. Porque, como eu tenho falado, o arrebatamento pode acontecer para você amanhã. Exato. Aí Jesus voltou para você amanhã. Eu tinha uma senhorinha que foi minha aluna de escatologia aqui, e ela foi, depois do que eu ensinei para ela, ela é católica, ela foi perguntar para o padre sobre, né, a volta de Cristo. Aí ele falou assim: irmão, não se preocupa com isso não. No momento certo ele volta para você. Isso aí. Mas é isso aí. O interessante é isso, né? Que a Bíblia ela é para ser lida, estudada de capa contra capa, né? Aí tem alguns livros que a gente não quer nem ler, nem estudar, para ficar quietinho aqui, para não pensar muito sobre, né? E não tem jeito, a gente tem que estudar. Assim como os Salmos, que é fantástico você ler e tudo mais, é aquela coisa maravilhosa de estar lendo e tudo mais, tem que ler também e estudar. Tem que estudar tudo, né? Não dá para ser seletivo nessa parte, né? Eu também ando com a minha picaretinha no YouTube. Mas tem que ser. Ontem, estudando, cara, e é impressionante, o YouTube vai te dando algumas coisas. Lógico, temos que saber peneirar. E a Bíblia é a ótima peneira para isso. Então, tem umas discussões, cara, que não te levam a lugar nenhum. E tem outras que você fala, caraca, abriu minha mente. Por exemplo, esse posicionamento de que precisamos estar prontos, não importa se é pré ou pós, eu aprendi num podcast do Lamartine com o Rafael Bittencourt. O Lamartine, ele é pré-tribulacionista e o Rafael Bittencourt, ele é pós-tribulacionista. O podcast do Vilela. Do Vilela. E ambos se respeitavam. E uma frase do Rafael Bittencourt era essa, e o Lamartine concorda totalmente, precisamos estar preparados, porque isso tudo é teorias, a Bíblia ela dá margem para os dois, a gente não pode bater o pé e falar é assim. E o Rafael, ele falou um negócio bem legal, ele fala, né, eu sou pós, ele é pré, mas eu sou um pós que fico torcendo para ser pré. Entende? Então, tipo assim, cara, sou pós-tribulacionista, eu creio que precisamos estar prontos para a volta de Cristo e que a gente vai passar pela tribulação. Mas e se o pré tiver certo? Que massa, velho, eu estava pronto e não precisei passar por ela. Mas e se o pré tiver errado e aí aqueles que não estavam preparados tiverem que passar pela tribulação? Já era. Lembra que Jesus fala que o amor precisa ir até o fim? Aí ele fala lá em Apocalipse que herdarão o reino aqueles que perseverarem até o fim. Se você não está pronto, se você é Nutella, um cristão Nutella, que não estuda a Bíblia, que não lê, cara, a hora que a perseguição vier, você arreda. Ou vai ser o momento que você vai se aproximar de Deus. Um dos dois vai acontecer. Mas a própria Bíblia fala, haverá muita apostasia. E lá em Mateus 24 ele fala que muitos deixarão o amor. Vai acontecer. Então precisamos estar o quê? Eu, Éder, aonde eu tenho a oportunidade de falar, você precisa estar preparado. Não importa. Não importa. A frase é, como que Jesus vai te encontrar? Vai com Deus, Rose. Estou terminando aqui também, a gente não para nunca. Como que Jesus vai te encontrar quando ele voltar? É nisso que precisamos pensar. Fechou, gente? Vamos lá que o dia continua, né? Fabiana, pode orar para a gente encerrar, por favor? Vamos orar. Amado Deus, excelentíssimo Senhor, altíssimo e tremendo, todo-poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai.
e queremos cada dia mais, Senhor, buscar a Tua presença e estar na Tua presença, ó Deus. Senhor, agradecemos as oportunidades que temos tido durante esses tempos, Pai, que é de aprender do Senhor e da Tua palavra. E a cada dia, Senhor, queremos sim estreitar esse relacionamento contigo, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Pela necessidade, Pai, nós necessitamos, Senhor, da Sua presença, Deus, do Senhor conosco. Necessitamos, sim, Deus, estreitar esse relacionamento. E buscamos isso, Deus, a cada dia, Senhor. Que possamos, sim, Pai, buscar o Senhor. Buscar o Senhor. E pedimos, Deus, que possamos encontrá-lo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor deseja ser encontrado, Pai. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, ó Deus, que estejamos atentos, Pai, e não dispersos, Senhor, que possamos ajudar, Pai, de alguma forma, aos que estão dormindo, Deus, desatentos, a também estarem buscando, Senhor, a Tua presença, buscando a Tua palavra, Deus, a cada dia. Nos ajuda, Deus, a ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Vasos para a honra, vasos de bênção, Senhor, na vida dos outros, na vida dos irmãos, na vida da parentela nossa, dos amigos, Pai. Em nome de Jesus, que possamos andar aqui, Deus, para sendo canal de bênção na vida dos demais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Agradecemos a Deus tudo quanto o Senhor tem feito e tudo quanto o Senhor fará. Crendo, Deus, no Teu poder, no Teu amor, na Tua justiça, e que possamos, Senhor, continuar a nossa caminhada, não sei até quanto tempo, mas o Senhor sabe dos nossos dias, mas que nós, enquanto estivermos aqui, Senhor, nesta terra, neste mundo, que possamos estar aos Teus pés, ó Deus, buscando conhecer-te, Deus, cada vez mais. Que esse desejo seja intensificado, Pai, a cada novo dia. Nós queremos Te conhecer, Deus, cada vez mais. Pai, abençoa as nossas famílias, Deus, mas nós sabemos que o Senhor tem abençoado. E expressamos a nossa gratidão, Senhor, por tudo quanto tem feito, Deus. Porque até nas aflições nós temos crescido, Deus, e aprendido mais do Senhor a ser dependentes de Ti. Que nós possamos a cada dia ter essa consciência da dependência que temos do Senhor. Nós Te louvamos, Deus, e pedimos e já agradecemos por este dia abençoado. Vai à frente dos nossos negócios, daquilo que precisamos fazer, Deus. Em nome de Jesus, pedimos a Tua proteção, Pai, para as nossas vidas, nossos familiares, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos mais esse dia nas Tuas mãos, Pai. Sabendo que o Senhor abençoa, guarda, livra. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, mais um estudo sobre o livro de Daniel, agora do capítulo 8. E como a gente cresce e entende que precisamos estar cada vez mais firmados na palavra do Senhor para compreendê-la, né? E que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração todas estas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida excepcional e cada dia mais sede da palavra.